Bom, Jesus recebe pecadores e aí a gente já vai amarrar na parábola da ovelha perdida, porque a gente tem que chegar nas 99, tá bom? Nós vamos chegar nas Benedetta das 99. Bom, deixa eu aumentar aqui a letra, porque senão nem eu enxergo, porque já sabe, velho, né? É dose. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Quem que se aproximava? Quem se aproximava? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A gente vê Cristo aqui recebendo quem? Aqueles que não são desejados. Aqueles que ninguém queria ficar perto. Estes, olha só que interessante. Esses se aproximavam de Cristo para ouvir Cristo, para aprender com Cristo. Se colocavam na posição de servos para aprender. E aí, o que os fariseus faziam? Eles também se aproximavam de Jesus. Eles também iam onde Jesus estava. Mas não para ouvir, para aprender. Eles se aproximavam de Cristo para murmurar. Não, agora eu vou refutar esse Jesus. Quem fazia isso não eram aqueles que estavam preocupados com a exatidão da palavra de Deus. Quem fazia isso eram os fariseus. Pessoas que entram às vezes numa. A gente pode dizer que são as pessoas que entram às vezes numa postagem e começam a falar abobrinha. Começam a ir contra. Isso é muito importante que nós venhamos entender. Agora, os publicanos, os pecadores, paravam para ouvir Cristo e aprender. Então quer dizer que ninguém pode ir contra o Senhor nas suas postagens, nos seus vídeos? Só que existe uma diferença de tom. Pessoas que não estão preocupadas ali em assistir o vídeo, bom, o que ele falou. Olha, pastor, será que não é isso, isso, isso? Por exemplo, vou dar o exemplo da postagem do Rios que foi postado ontem sobre a NPP. Teve gente, teve um lá de nome Yeshua e blá blá blá, já foi deletado e bloqueado. Por quê? Porque o cara vai, ele nem deve ter assistido o vídeo, pelo que ele comentou. Ele não me pergunta. Teve um que há muito tempo ele entrava só para falar, né, para reclamar. Tudo que a gente posta, o cara reclama. Bloqueei. Ele não tá lá para aprender. Bom, o pastor Raul postou, vou lá apurrinhar a vida dele. Eu vou lá com o meu timinho baseado em fã-clube reclamar. Vou pegar ele. Comigo eu não perco tempo. Agora, se vocês forem na postagem, vocês vão ver as pessoas que eu respondi são pessoas com dúvidas reais. Mesmo os que não concordam comigo. Por exemplo, mas de qual livro o senhor tirou? Porque eu li e não vi nada de problema nas obras do N.T. Wright. O que eu fiz? Olha, filho, eu tirei. Vai começar uma série no canal, e é verdade, sobre a NPP. Vocês vão me desculpar do áudio, porque mais uma vez a gente está sem gravador. Então Deus nos acuda para a gente conseguir gravar o áudio. Então deu muito problema, muita interferência, mas tá gravado. Então eu falei, tirei do livro tal, do E.P. Sanders, do James Dunn e do N.T. Wright. Basicamente, como N.T. Wright é o teólogo queridinho da vez, entendeu? É a Torre de Babel da vez. Então eu me foquei no N.T. Wright. No N.T. Wright. Tá? Agora teve outros que reclamou, eu nem perdi tempo. Então aqui nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que nós poderíamos dizer que achincalhavam, que reclamavam, que tinham tudo para fugir de Cristo, viram Cristo como deve ser,
como o quê? Como seu Salvador. Então eles vinham para aprender. Quando fala que publicanos e pecadores vinham para ouvir a Cristo, eles vinham para aprender. Se eles colocaram em prática é uma outra questão. Mas eles vinham a Cristo, identificavam que Cristo era diferente, que Cristo tinha algo para ensinar a eles. Enquanto os escribas e os fariseus e os escribas ficavam o quê? Não prestavam atenção na mensagem, e ficavam murmurando. Ah, ele come com pecadores, ele come com as pessoas sujas. Olha, ele anda com publicano, ele anda com prostituta. A gente tem que tomar cuidado com um limite. Como eu falei agora, anda com um modelo, né? Que agora mudou de nome, né? Ele anda com esses modelos, né? Agora nós temos que entender que existe um limite. Quando dizem que, né, você tem que entender que ele vai andar com esse pessoal, mas ele não vai se envolver nas práticas pecaminosas. E lembrem da mulher adúltera que vieram apedrejar. A primeira coisa, o que Cristo falou? Não peques mais. Se converta. É um exemplo. É um exemplo básico de como nós devemos agir. Publicanos, pecadores, vêm até nós os recebemos, nós os protegemos e ensinamos a verdade para eles. Não passa a mão na cabeça. Então existe um limite. Segundo os fariseus e os escribas o entendiam, os coletores eram extorquidores e traidores, como já se explicou em Lucas 3:12. Aqui, porém, em Lucas 5:30, Lucas 7:34, esses publicanos são mencionados a um só tempo com os pecadores, isso é, todas as demais pessoas de má reputação, pessoas que nem sequer tentavam viver de conformidade com as normas estabelecidas por quem? Até pôr um negrito aqui. Pelos rabinos. Essas pessoas eram pessoas que não viviam de acordo com aquele monte de lei que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Os escribas, os fariseus, o que eles faziam? Eles iam lá, eles pegavam o sábado. Para cumprir o sábado, você tem que cumprir essa, uns 200 mandamentos. Só para conseguir cumprir o sábado. Então, mesmo que você se guardasse, passasse o dia todo em jejum e oração, de joelho na tua casa, se você não cumprisse as 200 regras que os rabinos e fariseus inventaram, tu não cumpriu o sábado. Isso é um exemplo. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Pessoas que não se conformavam com o quê? Com as normas criadas pelos rabinos. São as pessoas, como eu disse na oração, que não negociam com valores bíblicos. Não aceita nada vindo do liberalismo, não aceita nada vindo de novas teologias malucas, não aceita modernidade. Ah, eu vou tirar meu. Se o pastor, fomos visitar uma igreja, cada criança tinha um tablet na escola bíblica. Se não tiver isso, eu lamento, mas meu filho gostou muito da escola bíblica, da escolinha das crianças, eu vou ter que mudar para lá. Sabe qual seria a minha resposta como pastor? Pode parecer duro, mas eu vou fazer isso para ele. Nem vou falar, vai com Deus. Porque a gente vê que o foco dele não está no evangelho, está na modernidade. Está na modernidade. Então nós que lutamos para quê? Para manutenção da palavra de Deus, nós somos mal vistos. Porque nós somos aquele chato. Ah, o que tem a gente aceitar ordenação feminina, mesmo que a Bíblia proíba? Vamos dar isso para eles, porque assim eles não vão querer
né? Porque assim eles param de dar trabalho, ou pelo menos a gente não perde aquela igreja da nossa denominação, ou pelo menos a gente agrada fulano, a gente agrada todo mundo. Estranho, né? Agradar todo mundo e não agradar a Deus. Aqui fala é, publicanos e pecadores. Isso é muito importante que você entenda. Quando a gente fala aqui de publicanos e pecadores, a gente lembra da prostituta, a gente lembra do ladrão, a gente lembra do cobrador de impostos que usa Roma para extorquir dinheiro daquele povo. Que pessoas horríveis, não? Mas eu sempre dou outro exemplo aqui. Vocês sabiam que a gente lê isso aqui e a gente pensa que nós estamos no lugar de Jesus, que nós acolhemos os pecadores, que nós acolhemos os publicanos. Não, a gente está no lugar dos fariseus e os escribas. Porque a gente não quer ir lá buscar o sujo e cheio de carrapicho. A gente quer ser pregador itinerante na igreja que já está constituída. A gente quer construir sobre o alicerce dos outros. Quando, se você pegar, vou falar de IPB, que é a igreja que eu sou, denominação que eu sou, tem cerca de 5.000 igrejas da IPB. Não aumenta o número de igreja, o que aumenta é o número de presbitério, ou seja, só divide. Por quê? Ah, não, vou montar um presbitério. Por quê? Ah, porque assim eu faço as coisas do jeito que eu quero. Quando na realidade nós precisamos plantar novas igrejas. Quando na realidade nós precisamos ir lá, abrir uma porta, fazer o culto na sala do irmão, não apenas como fazem. Ah, como que faz? Bom, o culto dessa vez vai ser na casa do fulano. Amanhã, semana que vem vai ser na casa do fulano. Não, onde nós vamos fazer um trabalho estruturado? Ó, vamos fazer o culto no lar na casa do fulano. Olha, funcionou, ó. Aqui pode nascer uma congregação. Pode? Pode. Então vamos começar aqui, ó. Então já vamos fazer um aqui. Ah, esse daqui se destacou. Vamos fazer mais uma vez ali. A gente vê que as pessoas estão presentes. Vamos continuar trabalhando. Até o momento que nós vamos começar, vamos para um lugar e vamos montar uma congregação. Não! Não fazem isso. Não se planta mais igreja. Sendo que Cristo fez o quê? Aproximava-se de Jesus todos os publicanos. Olha, todos os publicanos. Ele chegava num local, todos aqueles que eram tidos como escória olhavam para Cristo e viam uma esperança de resgate. E eles iam lá e Cristo pregava para eles. Quem aqui presta atenção na pregação de hipócrita? Aquele cara pernóstico. Aquele cara que associar-se com pessoas desse tipo era considerado contagiante. Comer com eles era ultrajante, entretanto, Jesus aparecia frequentemente em companhia deles. Inclusive, escolhera ele um coletor para ser um dos 12, e não hesitou em cear com os publicanos. Essa atitude não estava em harmonia com as suas próprias instruções? A gente tem que ir buscar o perdido, pessoal. Buscar o perdido. Aí a gente fala, pastor, mas o senhor tem que se decidir. Ou o senhor fala que esses publicanos e pecadores representam os defensores da Bíblia, os defensores da palavra de Deus, ou retrata o pecador, o, o drogado, o ladrão. Nós ficaríamos em dúvida com isso, com esse ponto, se nós não fôssemos pecadores
imundos. Todos nós. Nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador que ele tomou a atitude. Não fomos nós que procuramos nos salvar. Vocês pararam para pensar nisso? Não sou eu e você que buscamos Cristo. Não, eu quero me salvar, me salva, Senhor. Não, a gente queria e quer ainda a podridão. A nossa carne grita na podridão. Quer uma bobeira? No nosso trabalho. Nós somos cristãos otimamente. Ai, quando um amigo, quando um companheiro de trabalho nosso é elogiado. Quem aqui, não digo que você vai falar, vai ficar, não. Mas o cara é elogiado, a gente trabalha mais porque a gente quer a gente. Olha a inveja aí. Sendo que nós temos que fazer um bom trabalho onde nós trabalhamos, não por causa do dinheiro. Mas nós temos que fazer um bom trabalho todas as vezes, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Então todos somos pecadores. O fariseu que murmura, os escribas, ele recebe pecadores. Nós somos nós somos iguaizinhos a eles, porque nós fazemos como eles. Nós inventamos histórias para justificar o nosso pecado. Graças a Deus que Cristo, nossa, maravilha, Cristo morreu por nós. Porque se dependesse de nós, a gente estava no fim, no bico do corvo. Sabe, muito de nós entendemos a palavra de Deus é nós entendermos a nossa condição perante um Deus magnífico. A Bíblia nos ensina isso. Logo no início, no momento em que nós temos a frase: criou o Senhor os céus e a terra. Criou tanto o planeta Terra, onde nós vivemos, essa bolinha, esse cisco no meio do universo, quanto criou todo o universo. Isso para nós já deveríamos entender com quem nós estamos lidando. Nós não estamos lidando com o nosso colega. Em uma ocasião anterior, esses oponentes de Jesus haviam descoberto falha em seus discípulos por comerem e beberem com publicanos e pecadores. Agora, tornando-se mais ousados, criticam a Jesus pessoalmente por fazer isso. Desdenhosamente, eles se referiam a ele como esse sujeito. Evidentemente não tinham levado a sério a lição que Jesus lhes ensinara. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Todos somos doentes. Aqui a gente vê claramente os publicanos, os pecadores, aqueles que eram excluídos, procuravam Jesus. E nós vemos outra classe de pecadores, de sujos, imundos, que não buscam a Cristo porque se acham suficientes. Aqui todos são pecadores. A gente olha, ai que lindo, Jesus procura os necessitados. Daí surge teologia da libertação. Não, aqui é uma palavra que mostra que Jesus busca todos para o arrependimento. Aqui todos são pecadores que são ilustrados aqui. Todos somos chamados a nos arrependermos das vezes que nós afrontamos a honra do Deus Todo-Poderoso que criou tudo. Vocês percebem como é absurdo a gente ficar com aquela ideia de coitadinho, ele vai lá na Cracolândia buscar. Isso seria lindo se aqueles lá fossem realmente coitadinhos. A gente tem a ideia de que aquelas pessoas são coitadinhos. Não! Ele, lá na Cracolândia, tanto o traficante quanto o dependente químico, é igualzinho a nós. A diferença é que Cristo nos amou e nos tirou dali. Então, para nós é mais vergonhoso ainda a gente continuar pecando.
E se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos destruídos. Aí a gente vem, a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quem? E aí? As 99, vocês já entenderam quem são as 99? Aí Cristo continua, achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem são os 99 justos que não necessitam de arrependimento? Todos os pecadores são os pecadores, que todos são pecadores. São os 99, por que não fala o pastor e suas ovelhas, mas dá o número? Porque é o universo daqueles que são as ovelhas daquele pastor. São as 100 ovelhas daquele pastor e uma se desgarra. Cristo vai buscar. Porque é ele que escolhe. A ovelha quer o quê? A ovelha quer, festa no AP. Mas Cristo deixa os outros 99 pecadores, e esses 99 pecadores são quem? São os mesmos publicanos, os mesmos pecadores, os mesmos escribas, os mesmos fariseus. Os 99 são todos nós que nos achamos justos. Os publicanos e pecadores buscaram a Cristo não porque eram coitadinhos, mas buscavam um alívio da barbaridade desse mundo. Por isso que eles são destruídos por essas teologias da prosperidade, teologia da libertação, porque eles estão buscando alívio para aquele momento. E os escribas e fariseus são aqueles com a mente fechada, ou seja, o universo de todos nós que somos pecadores. Aqui nós vemos publicanos e pecadores que são citados nominalmente como pecadores. E nós vemos os fariseus e escribas que se colocam acima de todos. E pelas ações nós vemos que são pecadores. Todos somos pecadores. Porque Cristo foi nos buscar, mesmo aquele que nasceu no meio da igreja. Mesmo eu sempre fui de Jesus, eu nasci em berço evangélico. Eu olho para o cara, eu olho para a cara, falo, Aí eu pergunto, então, mas quando você teve aquele momento que... então, eu tinha 15 anos, tinha 20 anos. Essas 99 ovelhas são os eleitos de Deus, que são pecadores. Pecadores. São aqueles que se acham justos, que não precisam de arrependimento. Porque a nossa carne, ela se acha justa, ela acha justa. A mulher que trai o marido, não, isso daí é o homem que faz balela, conversa fiada. Homem e mulher é isso aqui, ó. Os dois têm a carne. Os dois são carne. Os dois. Ela dá desculpa. O cara que trai a mulher dá desculpa. Não, eu caí, eu sou fraco, a carne é fraca. Vamos olhar para Cristo, porque se depender de nós, nós somos como as 99 ovelhas que se acham justas. E de justos, na realidade, não é nada. Quem nos faz justo é o Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é isso aí, pessoal.
Essa é a palavra de hoje, que nós venhamos ter consciência que nós somos pecadores, que nós somos uma dessas 99 ovelhas. Que a ovelha desgarrada, ela é rebelde, ela quer ir longe, ela não quer o controle do pastor, ela não quer o controle do Cristo ressurreto. Mas o Senhor, na sua infinita soberania, falou: você é salva, vem. Traz ela nos ombros, carregando ela no colo, com a maior alegria, e chama seus amigos e fala: vamos nos alegrar, porque minha ovelha está de volta, achei minha ovelha perdida. Que o Senhor realmente nos ama. E graças a Deus que Ele nos ama. Porque ou tu é publicano e pecador, ou tu é escriba e fariseu. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós precisamos da glória de Deus. Amém?